Olá, estudantes, tudo bem? Então, hoje nós vamos fazer as atividades ali que ficaram pendentes, tá bom? Então, a gente tem duas atividades para realizar, tá bom? E aí, quais são? Vou mostrar para vocês agora. Então, essas aqui são as duas atividades, tá bom? Que ficaram pendentes aí, que é o quê? O ciclo, o plano de ação, né? Então, a gente precisa analisar esse relatório. Então, a sua primeira parte é essa: dá uma analisada no relatório, ver ali quais são os problemas, né, que causam as perdas do clientes e que deram ali consecutivamente uma baixa nas vendas, né? Então, esse relatório é sobre as falhas internas, né? Sobre as peças produzidas ali da empresa Untertake, tá bom? Então, a gente tem aqui costura torta, problemas mecânicos e a montagem das peças. Temos também aqui a quantidade das peças que foram perdidas, tá bom? O percentual do mês atual e o do mês anterior, para que a gente consiga fazer essa comparação, tá bom? E aí, feita essa comparação aqui, você dá uma olhada nos dados, nos números, né, que estão ali para vocês, tá bom? E agora o que que a gente vai pensar? Lembra as ferramentas da qualidade? Então, quais são as ferramentas da qualidade? A gente tem o histograma, o fluxograma, o ciclo PDCA, o programa 5S, o diagrama de Pareto, o diagrama de Ashikawa, nossa, vários, agora me deu até um branco. Mas lá na nossa sala, no ambiente virtual, deixa eu colocar aqui para vocês. Quando vocês acessarem a sala, vocês vão encontrar este material aqui, né? Então, aqui, ó, lista com as ferramentas da qualidade. Quando você clicar em cima, tem aqui, ó, todas as ferramentas da qualidade que a gente trabalhou, né, ali nas leituras, nas nossas aulas, tá bom? Entre outras, tá bom? E aí vocês vão fazer o quê? Pensando agora na nossa atividade, tá bom? Vamos voltar aqui. Você vai escolher. Então, vocês vão desenvolver uma lista com 3 ferramentas da qualidade, tá bom? Então, eu vou colocar aqui o ciclo PDCA, o brainstorm e o fluxograma, por exemplo. Essas foram as ferramentas que eu escolhi. Então, eu vou colocar aqui o nome da primeira ferramenta, o ciclo PDCA, a segunda ferramenta, um brainstorm, e o terceiro, o fluxograma. Por quê, né? Por que que o fluxograma me ajuda? Eu vou lá na definição do fluxograma. Lembra que tem ali o resuminho? E eu vou procurar aqui o fluxograma aqui. Ele auxilia na identificação do caminho que o produto ou serviço irá percorrer no processo, ou seja, ele mostra as etapas sequenciais do processo utilizando os símbolos, né? Então, lembram ali, para a gente montar o fluxograma, né? Lembra que vocês fizeram lá na nossa primeira aula, né? Vocês montaram o fluxograma da rotina de vocês. Então, a gente precisa montar um fluxograma e aí colocar ali, através dos símbolos geográficos, a gente vai colocar dentro dele o que cada coisa significa, tá bom? Para representar o quê? As operações. Então, aqueles símbolos gráficos, eles não são à toa, né? Eles são para representar isso. E aí, né, a gente analisou, né, aqui o relatório. Então, eu acho que se a empresa utilizasse o fluxograma, através ali do fluxo, iria se identificar o problema e não causaria novamente, porque aí eu tenho ali onde que vai causar o problema, por exemplo, da costura torta, né? É um problema na máquina, né? Então, eu através ali eu consigo ver e aí não vai acontecer esse problema, tá bom? E aí vocês vão justificar. Então, quando a gente pensa, muitas vezes a gente pensa em ferramentas, vocês vão pensar nas ferramentas que vocês utilizam no dia a dia no trabalho, e não é essa a intenção. A gente precisa utilizar essas outras ferramentas que elas ajudam o quê? Na gestão dos processos. Então, elas são ferramentas, instrumentos ali gestacionais, tá bom? Que eles vão auxiliar na gestão e não
ali na operação, tá bom? Então a gente tem 2 linhas de frente separadas para esses processos, ok? E aí vocês vão pensar ali em 3 ferramentas e vão justificar, ok? Então coloquem aqui o nome da ferramenta e o porquê que vocês acham que essa ferramenta vai ser útil, tá bom? Por quê, né? Justifiquem. Aí a próxima parte, a gente vai fazer o quê? Um plano de ação. E aí, para a gente elaborar esse plano de ação, deixa eu só achar uma coisa aqui. Hum, só eu achar onde foi que eu anotei aqui, os passos aqui, porque senão não vai dar apresentação do slide atual. Então, ó, o que que eu quero que vocês agora que vocês pensem, né. Então, eu tenho aqui, né, o que que a gente vai precisar montar? O plano de ação, né. Então, quando eu vou montar um plano de ação, eu vou precisar pensar no quê? Nesses problemas aqui. Então, a gente tem um problema de costura torta, os problemas mecânicos e a montagem da peças. Então, vocês vão escolher um desses 3 problemas aqui, tá bom? E vamos montar o plano de ação utilizando o quê? Os passos do 5W1H, tá bom? Que é esse aqui. Então, o que é cada passo? Né? Então, o que, né, que é o who, né? Eu tenho que começar pelo o 5W, what, né? Então, what. O que será feito? O que é o problema? Né, o que eu preciso fazer? Né? Então, o problema, por exemplo, é a montagem da peça, ok? Ai, por que será feito? Eu vou justificar, né? Por que que vai ser feito? Porque está dando problema na máquina, né? Vocês vão pensar, vocês são os gestores, tá bom? Então, vocês vão precisar pensar ali o porquê disso, tá bom? E aí, quando vocês pensarem no porquê do problema, eu quero que vocês pensem da seguinte forma: como que eu vou conseguir arrumar esse tal problema? Né? Porque às vezes é muito fácil, né? Ah, eu só preciso consertar ali a máquina, por exemplo, né? Mas por que que você vai consertar? Será que você não precisa fazer uma revisão na máquina? Né? Então, é isso que vocês vão pensar, tá bom? E aí, onde será feito, né? Where? Onde será feito? É o local, né? Então, muitas vezes a empresa tem um auditório, tem uma sala de reunião, né? Então, o que vai ser feito e o porquê será feito, né? Que é o why. Por que será feito? Para tentar amenizar os problemas, né? Para diminuir gastos, né? Vai ser feita uma manutenção, tá bom? Então, a gente precisa pensar ali. Então, o que vai ser feito, tá bom? Quem vai ser o responsável por isso, né, que é o rol, por quem será feito, de quem vai ser essa responsabilidade, o where, onde será feito, é o local, então vocês podem colocar ali, na sala de reuniões, no dia 31 de outubro, por exemplo, tá bom? Então é isso que vocês vão fazer. E o when, quando será feito, né? Essa data. Uai, por que será feito? Será feita uma manutenção? Vai ser um, um processo de fabricação da máquina, né? A gente vai analisar os erros e buscar soluções, vai fazer um treinamento e um monitoramento, tá bom? E o how, né? Que é para ser o 5W1H, deixa eu colocar aqui, não consigo. O 5W1H, a gente vai usar só a parte do how, tá bom? Então, o que vai ser feito?
né? Então, eu vou contratar alguém de fora para vir fazer, para dar uma palestra. Vamos reunir todos os líderes e, né, ali todos os envolvidos com a parte da costura e vamos fazer um treinamento direcionado para costura torta. Vamos pensar em um novo projeto, né? Então vocês vão pensando aí, tá bom? E aí, quando eu utilizo o 5W2H, é quando eu vou envolver dinheiro. Então, a gente já aplicou o 5W1H, já conversamos, fizemos uma reunião, fizemos um acompanhamento e mesmo assim continua dando problema. Então, o que nós vamos fazer? Vamos contratar uma pessoa de fora para fazer um treinamento. Então, aí vai custar um dinheiro, né? Então, tem até o exemplo aqui, né? Programar treinamento de formação. Atendimento, né? O atendimento a requisitos da legislação trabalhista, né? O porquê, né? Vai ser feito. Where, onde? Vai ser feito online, né, nesse caso, tá bom? É um exemplo. Quando? Lá no dia 15 de nove de 2020. Por quem? O João Silva, né? Eu também posso colocar nomes, tá bom? Ali na parte do who. O how, né? Contratando uma empresa especializada, né, após 3 orçamentos, e quanto que vai custar isso? 1.200. Então, de 3 empresas que a gente consultou, a empresa que vai sair mais em conta e tem mais atrativos, enfim, vai ficar no valor de 1.200. Então, o 5W1H eu não envolvo dinheiro, o 5W2H eu envolvo dinheiro. E da nossa atividade, nós vamos utilizar o 5W1H, porque eu não quero dinheiro, tá bom? Eu só preciso saber o que eu vou fazer, por que eu vou fazer, quem vai fazer, como que vai ser feito, onde vai ser feito e quando vai ser feito, tá bom? E aí, aqui na atividade, é isso que vocês vão realizar. Vamos colocar o nome do problema, então, o que, quem, onde, quando, por quê e como, tá bom? Então, essa é a primeira atividade. A outra atividade, a gente tem um contexto aqui, né? Então, a gente vai iniciar o processo de melhoria, né, utilizando a ferramenta do 5S, lá no setor de imóveis, tá bom? E ao conversar com a equipe deste setor, você ficou sabendo que uma grande parte dos colaboradores já havia sido treinada e que já houve um processo de implantação do 5S, porém, mudanças nas prioridades, né, levaram ao abandono da prática, e isso já acontece há 3 anos. Então, já tem 3 anos que ninguém utiliza, né, ninguém colocou em prática ali os princípios do 5S. E aí, agora, né, foi identificado alguns problemas. Então, a gente tem aqui excesso de materiais, distância entre os locais de armazenamento e de aplicação, que exige constante movimentação das pessoas, muitos materiais espalhados em estoques diferentes, um dos ambientes contém grandes resíduos de cola, máquinas quebradas e produtos sem identificação. E agora, né, que você já sabe de todos os problemas que a empresa tem, o nosso grande desafio vai ser o quê? Criar um ciclo PDCA para resolver esses problemas, tá bom? Então, a gente vai pensar lá, né, nos princípios do PDCA, né, que é o Plan, Do, Check e Act, e a gente vai trazer vamos trazer esse método para fazer a gestão dos processos de melhoria contínua e dos produtos, tá bom? E aí vocês vão pensar ali em ações corretivas, né, para esses problemas, tá bom? Visando o que pode ser melhorado. Então, aqui eu coloquei novamente todos os problemas que a empresa tem, e pensando nesses aspectos, vocês vão montar o plano de ação. Se vocês quiserem pensar em um só dos problemas e trabalhar um problema, tudo bem, porque aí são coisas, né? São tratativas diferentes, tá bom? Então, vamos lá, na parte do planejar, o que é que eu posso fazer? Né? O que é que eu posso fazer para
para conseguir arrumar ali o cheque, que é a parte do checar, né, o que é que eu posso fazer, o agir, né, como que eu vou trabalhar essa parte. Então só para dar uma visão ali maior para vocês, deixa eu ver se eu consigo, coloquei aqui. Então quando a gente vai trabalhar o ciclo PDCA, a gente vai pensar nas melhorias. Então, por exemplo, coletar dados e informações, né, que é a parte do planejamento. Tudo que vai envolver o planejamento é o que vocês têm que pensar, tá bom? Então, eu vou colocar as informações, identificar o problema, estabelecer metas ou indicadores, analisar a demanda, revisar o estoque, por exemplo, tá bom? Quando eu vou pensar ali no fazer, que é o do, né? Agora é hora de fazer, mão na massa. O que é que eu vou fazer? Eu posso utilizar sistemas de gerenciamento de estoque, utilizar tecnologias de identificação, reavaliar os processos de compras, né? Negociar com os fornecedores, né? Então, são algumas coisas que a gente pode pensar aí, tá bom? Na parte do checar, né? Agora eu já planejei, já estamos executando ali, fazendo. Agora eu preciso checar se esses dois passos anteriores estão funcionando, né? Então é hora de eu checar. Eu vou comparar ali as metas inscritas, analisar desvios. Tá bom? Avaliar a eficácia das ações. E aí, o que a gente planejou está dando certo? Né, eu preciso verificar todas as ações, se todos estão, né, trabalhando no mesmo instinto. Né? Então, muitas vezes, essa parte do checar é fazer uma reunião novamente, conversar ali com todos os envolvidos, né, escutá-los, né, ver se está acontecendo nessa parte da gente avaliar a eficácia das ações durante as reuniões, pode ser utilizado um brainstorm, né, nós vamos conversar sobre o brainstorm na nossa próxima atividade, né, então, já, né, ali, tá bom, depois, e aí identificar os pontos de melhoria, né, o que é que eu posso estar fazendo de melhoria? Os resultados que eu queria, né, da minha meta de planejamento e da minha execução, está ok? Né, então, beleza, né, conseguimos. Eu posso melhorar? A gente sempre tem algo a melhorar, né? Eu preciso melhorar em algo? Se não, tudo tranquilo. Se não, o que é que eu posso melhorar? Tá bom? E dar o feedback, né, obter os feedback das pessoas envolvidas, né, então a gente precisa conversar com as pessoas envolvidas, né, no caso, quem é o responsável pelo setor, né, vamos conversar, vamos ver se tem outras sugestões, tá bom? E documentar todos os resultados, né, muito importante, né, para que isso fique registrado, tá bom? E aí essa forma de registro pode ser uma planilha, né, pode ser um PowerPoint, tá bom? Então aqui são só exemplos, tá bom? Vocês podem utilizar das práticas que vocês já vivenciam, tá bom? E aí a parte do agir, né? Então agora, né, as decisões já foram tomadas, a gente já analisou, já vimos onde precisa melhorar, quais são as ações, né? E agora o processo precisa continuar sempre da mesma forma. Então o ciclo PDCA, né, ele não é um ciclo que, eu fiz aquilo e eu não posso alterar. Não, a gente tem 4 etapas. Nessas 4 etapas, se uma na minha meta, né, planejei ali algo, quando eu fui fazer, não deu certo, porque nem sempre a execução sai como a gente planeja, né? Lembra lá a nossa atividade da cadeira, né? Que foi a nossa primeira atividade. Às vezes a gente planeja algo e quando vai executar não dá certo. Então é normal. No ciclo PDCA a gente volta, né? Precisamos analisar essas metas novamente, tá bom? Então é um ciclo contínuo, tá bom? E aí, aqui algumas dicas, né? Então, implementar ações corretivas, tá, e aí quais são os exemplos dessas ações? Então a gente precisa, né, talvez redefinir políticas de estoque, novos critérios, né, para determinar ali a quantidade de produtos no estoque, né, tá bom? E aí esses aqui são só alguns exemplos, tá bom? Que eu trouxe só para dar uma clareada para vocês, tá bom? Então é isso, vocês vão pensar nesses aspectos aqui e vão montar o ciclo PDCA em cima disso, tá bom? E aí são essas as atividades, ok?
Qualquer dúvida que vocês tiverem, me chame, eu sei que às vezes é muita informação, mas tenha os vídeos também, deem uma olhadinha lá no canal da Prof no YouTube, tá bom? Voltem lá, procurem a atividade e vocês vão conseguir, talvez, tirar ali do conteúdo, lá no ambiente virtual, quando vocês acessarem aqui no AVA, né, também tem, né, então, aqui no capítulo 3, que são só as ferramentas da qualidade, tem a explicação, o conteúdo online também tem, tá bom? As telas que vão falar ali sobre eles, deem uma lida também nesses conteúdos, tá bom? Boa sorte nessa atividade, ok? Qualquer dúvida, saibam que podem me procurar, bom? Forte abraço para vocês e até mais. Tchau.